Ele é autor do maior livro, o mais vendido da dermatofuncional do país, pesquisador, professor, um talento da fisioterapia. Com muito orgulho, claro. O professor Fábio Borges aqui com a gente no Tá Bonita. Ele veio ao Maranhão, veio dar um curso, está aqui na Universidade de Serra, onde eu sou professor, e eu convidei para dar uma palestra. Ele está aqui com a gente agora gravando no Tá Bonita. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Me conta, como que está esse novo livro? Sim. Como a gente estava conversando antes, o meu primeiro livro de dermatofuncional foi escrito em 2006. A segunda edição em 2010. Então, 2006 e 2010 era uma época em que o forte da estética era a eletroterapia. O forte da dermatofuncional era a eletroterapia. Então, esse livro, ele tem um enfoque bastante de eletroterapia. E aí, o ano passado, em 2016, nós publicamos um novo livro, que chama-se Terapêutica Estética, com enfoque em alta tecnologia. A gente manteve ainda a parte tradicional de um livro de estética, como, por exemplo, estética facial e corporal. Tem lá um capítulo de celulite, estria, gordura localizada, tem um capítulo de limpeza de pele científica, a gente procurou deixar a limpeza de pele um pouco mais científica. É um livro que fala bastante de alta tecnologia, sem esquecer a parte de eletroterapia, a parte básica de estética facial e corporal. A expectativa das pessoas para os próximos livros são bem maiores. Sim, e assim, eu pensava o seguinte, caramba, e se falarem assim, poxa, não foi igual ao dermatofuncional, puxa. Mas graças a Deus, cara. Não, mas eu lhe garanto que eu já vi o livro, tá tão bom quanto. Quem tem falado bem, graças a Deus. Professor, eu convidei aqui para a gente falar um pouquinho sobre criolipólise. O tema é muito abordado, no próprio YouTube, se a gente pular, sai muitos vídeos. O que é a criolipólise mesmo, de verdade? Falando de forma bem simples, é o resfriamento. Algumas pessoas colocam como congelamento, e esse congelamento, ele na verdade ele não ocorre, porque se você pensar em congelamento seria o endurecimento, uma petrificação, uma gelificação, isso não ocorre, a gordura ela continua no seu estado líquido, entre aspas. Então é o resfriamento da gordura subcutânea, não é visceral. Algumas pessoas, até comentei na palestra, colocam clientes com uma quantidade de gordura visceral enorme em tratamento de criolipólise, e aí o pior que a vida aparece a pessoa depois sem gordura nenhuma, certamente porque emagreceu, não controlam o peso, não informam o peso. Então é o resfriamento da gordura subcutânea num nível capaz de lesionar o adipócito, levando esse adipócito a uma morte apoptótica, ou seja, uma morte por apoptose. Esse é o clássico do que está na literatura. A criolipólise ela é muito nova, muita coisa aconteceu, está acontecendo e vai acontecer ainda, e muitos conceitos de hoje não serão os mesmos de amanhã. Como o senhor falou aí de estudos, né? É importante, a criolipólise surgiu de um acidente, né, de um estudo científico, né? Então, como o senhor falou agora há pouco de estudos, hoje, atualmente, os estudos falam o quê? A criolipólise ela cresceu bastante, principalmente na América do Sul. O Brasil é um dos pioneiros. A gente aqui, mesmo com um aparelho caro, surgiu o sistema de locação, mas mesmo assim a coisa explodiu e cresceu. As empresas nacionais já estão fabricando a sua criolipólise, já estão montando, preparando. Tem muita coisa de criolipólise hoje na literatura. E hoje, assim, uma coisa que eu tenho visto hoje bastante, de forma comum, então hoje o que eu tenho visto mais é esses aspectos levantando o motivo, a causa de lesões. Um artigo agora recente publicado esse ano de criolipólise no braço que mostrou uma lesão temporária nos nervos do braço. Os artigos antigos já diziam, né, a lesão é só no adipócito. Lesão celular é no adipócito e não no axônio. Entretanto, esse nervo pode ter uma interrupção da sua função normal, mesmo por um tempo. Nesse trabalho, um mês depois voltou ao normal, mas houve uma lesão. Se nesse meio tempo, nesse um mês, a cliente resolver processar o profissional que fez a lesão nela, vai dar problema. Mas isso é uma coisa para a gente se preocupar, para o paciente se preocupar? Olha, principalmente para o profissional, porque é ele que está atendendo. Então, se ele estiver utilizando um recurso lesional, um recurso lesivo, um recurso que vá trazer efeitos deletérios para a cliente, ele está correndo risco. Risco com o seu empreendimento, risco com a sua profissão, com a sua carreira. Então, assim, é o que eu tenho falado e falo muito, né? Você não pode enganar a cliente.
Você não pode lesionar a cliente, você tem que dar resultado. Então, às vezes as pessoas elas ficam assim, nesse mundo corporativo, nesse mundo de competição mercadológica, resultado a todo custo, resultado a todo custo. Ei, peraí, a segurança vem antes do resultado. A preocupação dos profissionais hoje é grande, ninguém quer lesionar ninguém, porque o retorno de processo, de divulgação de imagem arranhada, entre outras coisas ruins, ninguém quer. Então hoje o profissional tem que estar muito preocupado em não lesionar o cliente e dar resultado. Professor, o que eu devo dizer para a minha paciente que chega no consultório para garantir ela, não que o resultado vai ser bom, mas que ela vai ter um resultado de segurança, vai ter uma aplicação de segurança e que eu vou chegar pelo menos ao que ela espera, com relação à CRIO? Uma coisa que assim, eu falo muito pro meu aluno, né, independente se ele já é formado ou não, é você explicar para a cliente tudo o que vai acontecer com ela. Isso passa para ela segurança, se você sabe. Porque se você não sabe explicar para ela, às vezes quando eu estou falando da fisiologia da criolipólise, eu falo, aprendam isso para explicar para a cliente. Porque se você não souber explicar para ela, você não vai convencer ela do sucesso e do insucesso. Então se você explica para ela, olha, funciona assim, assim, assado, vai acontecer assim, assim, assim. Se ocorrer o resultado, ela sabe por quê. Se não ocorrer, ela também sabe porque você explicou a ela. Então eu dependo disso para obter resultado. E é importante, quando você explica a fisiologia, você explica até como não vai dar resultado e o porquê que não vai dar resultado. Então assim, a primeira coisa é você entender de como funciona. Se você sabe como funciona, você vai poder agir da melhor forma possível para poder funcionar. Agora, você tem que ter um bom equipamento na mão. A gente estava conversando num carro sobre equipamento. Se você não tiver um bom instrumento de trabalho, você também não tem um bom resultado. Então, se você conhece o fundamento da técnica, a fisiologia da técnica e tem um bom equipamento, você pode até garantir para ela que vai dar resultado. Agora, se você não tem muito conhecimento, se você não tem muita certeza do que você faz e não sabe se tem um bom equipamento, é melhor não prometer nada. E as associações, professor? A gente vê muita exploração das associações em redes sociais, porque hoje está muito exposto tudo isso, né? E às vezes isso acaba influenciando um pouco o profissional, principalmente aquele que não estuda, que não busca o conhecimento, que loca a máquina para ganhar o dinheiro que a dermatofuncional e que a estética está ali gerando todo aquele mercado de muito movimento. As técnicas de associação surgiram há algum tempo sem fundamento, sem pesquisa, sem nada. Acharam que daria certo e empreenderam. No começo a gente criticou bastante, porque quando vem uma coisa nova, principalmente quando tem vários métodos aí hoje, zilhões de métodos, aí você procura o fundamento e a pesquisa não tem. A vida tem um outro tem fundamento, mas pesquisa mesmo zero. E as associações com CRIO chegaram com pesquisa zero. E quando uma coisa é nova e não tem base, não tem fundamento, um fundamento explicado, um fundamento comprovado, é normal a crítica, né? Então, as críticas foram muito grandes acerca dos métodos de associação, principalmente os que ficaram famosos, enfim, e a gente esperou com base na fisiologia dos aparelhos que a gente conhece muito bem, que já é notório na literatura, então a gente conhece o aparelho X que vai associar com a CRIO. Então, caramba, isso vai dar problema. Muita gente ficou esperando que desse problema. Eu fui, caramba, vai dar problema. Que se a coisa viesse com um estudo, com uma base, norteando a fisiologia, não vai dar problema, por isso e isso, você confia. E ficamos esperando. Só que não deu problema. Pelo menos assim, eu que conheço muita gente no Brasil inteiro e converso com muita gente, e eu vejo muita gente falando bem das associações porque teve bons resultados e não lesionaram ninguém. Então, o grande estudo foi o tempo. Quem empreendeu em associações, se empreendesse no estudo, talvez a gente não tivesse que esperar o tempo passar para que as pessoas fizessem no Brasil inteiro e não visse lesão e visse bons resultados. Então, assim, hoje eu já olho para associações de outra forma, porque eu vi muita gente fazendo, eu acompanhei gente fazendo, infelizmente ainda não tem pesquisa. Parece surreal, mas não tem pesquisa, nada, não tem pesquisa, nada, não tem ainda pesquisa comparando, não tem nada. O que eu tenho hoje, assim, sim, acho que não, acho que as próprias empresas poderiam patrocinar, mas não quiserem, enfim. Então, assim, eu que conheço gente séria como você, por exemplo, em vários lugares do Brasil, que faz um trabalho direitinho, que tem informação, que estuda, fizeram associações, fazem e não viram problema. Então, eu confio nessas pessoas. Mas eu esperava um estudo,
espera ainda. Eu tenho um convite de algumas empresas para poder fazer estudo, estou me organizando, já estou fazendo pesquisa com algumas empresas, mas quero fazer mais. Só que assim, a gente tem que esperar o tempo passar. A grande pesquisa de associações foi o tempo que passou, a gente não viu lesão e viu bons resultados. E hoje eu procuro, dentro do meu conhecimento, tentar pontuar acerca da fisiologia dos recursos, o porquê que associações não deu problema e pode até dar bons resultados como está dando. Professor, para a gente finalizar, eu queria dois conselhos aqui. O primeiro, para aquele paciente que está procurando a crioterapia para se tratar. E o segundo, para o profissional, como professor mesmo. Para o cliente. Infelizmente, o cliente hoje, ele está muito preso a uma questão econômica, que ele procura sempre o preço mais barato. Aí vai na clínica cabeça de porco, fundo de quintal, pelo preço mais barato. E aí ele se dá mal. A primeira coisa que ele tem que fazer é olhar o profissional que ele está buscando para tratar. Ver a formação, ver o currículo, sentar, conversar, ver o que o cara fala, ver como ele fala, ver a estrutura da clínica, buscar informações do aparelho. Hoje a internet inunda a nossa casa de informações muito boas sobre tudo que você quer. Dizem que, um colega falou uma vez para mim, eu achei interessante, se não está no Google não existe. Não é isso? Então, vai buscar informações. Então, hoje, se você entrar no Reclame Aqui, tem uma informação de muita gente. Então, o cliente não pode sair no oba-oba buscando o preço mais barato. Não, às vezes é melhor pagar um pouco mais caro, mas ser feliz com o resultado que ele está buscando. E para o profissional, estudar, 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 estudar. Simples assim. Só isso. Eu queria agradecer a sua participação, a sua colaboração aqui com a gente. Antes da gente finalizar, onde que eu acho o professor? Site, Instagram? No Instagram é livre, é só me seguir, Fábio Borges 2000, Instagram. Facebook eu tenho 2 perfis. Eu tenho o Fábio Borges, que não tem mais vaga, e tenho o Fábio Borges 2, em romanos, I maiúsculo, I maiúsculo. Esse tem vaga, pode entrar lá e solicitar que eu vou e Tá aqui, ó, tudinho. E tem um site também, né, professor? O site é profabioborges.com.br. Tem muita coisa legal lá, tem artigo que eu já vi, tem informação de curso. Eu tô para dar uma... Eu tenho... Tem até o Lattes do professor, porque eu já vi. Vou mexer na minha página, vou mexer no meu perfil. As coisas estão melhor, estão clareando para mim, estão ficando mais fáceis. Professor, a gente queria agradecer, eu em especial, por todo o conhecimento, tá? Pelos livros, que eu fui aluno, agora sou professor usando os livros. E assim, de pessoas como o professor Fábio Borges, que a fisioterapia precisa, que a estética precisa, ético, sério, um grande profissional, por isso que é o que é. Muito obrigado, tá bom? Tchau, gente. Pronto, professor, valeu. Thank you.